Eu queria abrir agora para debates, perguntas, mas eu queria iniciar com uma provocação. Eu queria propor, por exemplo, para o Dr. Rui, doutora Vivian, a seguinte questão: como que o setor público pode trazer algo de ensino em gestão para o setor privado? E queria perguntar para o Dr. Arthur, como que o setor privado pode trazer algum ensino em termos de gestão para o sistema público? Quem quer começar? Eu creio que aqui estão presentes duas instituições privadas que já têm muito a ver com o SUS, né? O caso do AC Camargo e a Beneficência Portuguesa, que tem aquela ligação da sua filantropia dependendo de atendimento do SUS. Então, eu considero isso um elemento extremamente importante para a questão da economia que é possível de fazer. O sistema, na Beneficência Portuguesa, ele é subfinanciado em função de que nós somos castigados porque nós somos um hospital de alta complexidade. A Beneficência Portuguesa tem sido o principal hospital de cirurgia cardíaca do Brasil. Então, enquanto que o AC Camargo, em função de uma área que não é tão subfinanciada, que é a área do atendimento ambulatorial de pacientes oncológicos, conseguiu resultados melhores. Eu vou me permitir avançar para a resposta do Chioro, porque agora a Beneficência Portuguesa foi incluída no grupo de hospitais do PROAD. Então, a gente, na realidade, a partir de 2018, vai também poder trabalhar em programas de capacitação, etc. Eu fiquei muito impressionado pelo que o Chioro falou, que não tinha me ocorrido. Eu que sou um dos responsáveis pelos projetos de lá. Que a dificuldade, talvez, nossa, daqui de São Paulo, querermos estender modelos de gestão para áreas que têm culturas, comportamento, problemática muito diferente. Quer dizer, isso é uma coisa realmente marcante e que vai ter um impacto naquilo que eu vou ajudar a montar pela Beneficência Portuguesa. Vou me permitir fazer dois comentários, né? O que um aprende, o outro pode aprender também, né? A provocação do Dr. Chioro aqui, para mim, é a mais importante para nós como nação, né? O que podemos fazer com R$3 por dia por pessoa? Eu acho que nós temos que adequar a nossa ambição ao que é o recurso, né? Se por um lado temos que tratar da busca de que esse número seja maior, que possa ser maior, e talvez a gente derive da corrupção para a saúde, seria uma boa forma de fazê-lo, né? Mas olhando para os R$3, né, o que é possível fazer à luz de uma política pública? Eu acho que o setor privado aprende muito, e eu tenho aprendido muito, é a primeira vez que eu tenho contato na prática, né, com os recursos reduzidos, né? O que fazemos melhor e que escolhas podemos fazer, né? Então, isso acho que o setor privado pode contribuir para o setor público com inovação, com formas de fazê-lo, né, numa complexidade muito maior. O que o setor privado pode aprender? Um elemento, assim, uma pergunta muito breve, né? Trabalhar com a escassez, né? Isso nos ajuda a decidir coisas no setor privado de um jeito muito mais custo-efetivo. Eu tenho aprendido, como gestora privada, com o SUS nesse sentido, de aprender a fazer boas escolhas e de ampliar a visão das escolhas, né? O que leva para a tomada de decisão, o que de fato é custo-efetividade. Eu tenho aprendido muito, né? Entre, por exemplo, novas tecnologias que são adotadas às vezes porque são novas tecnologias ou porque o corpo clínico gostaria de adotá-las, né, com um pequeno incremento de custo-efetividade. Então, o que o setor público nos coloca frente a frente é que temos que fazer boas escolhas com os recursos que nós temos, né? Então, acho que essa talvez seja o maior aprendizado que nós temos, né? Como ter que aprender, o setor público privado lida com uma complexidade menor do que o setor público, né? Os desafios são mais do que da saúde, são de inclusão, de saneamento, né? Que desdobram nessa situação que nós temos hoje com recursos
pequenos para isso, quando comparamos com outras instituições, outros países mais avançados, né, já, e com mais recursos para poder tratar os seus próprios problemas, né? Então, nossos problemas são mais complexos aqui no Brasil e a gente precisa aprender a buscar soluções para eles, né? Obrigado, Vivian. Dr. Chioro. Rapaz, quanta coisa que eu tinha vontade. Olha, eu acho que uma coisa o professor Rui já pegou bem. É reconhecer que existem necessidades singulares, que esse país é heterogêneo e que qualquer proposta de apoio, né, de transferência de tecnologia, de expertise, de gestão e etc., de uma realidade para outra, é desastrosa se não viver os processos de identificação, primeiro das necessidades locais. Às vezes eu vejo determinados... Na minha passagem como dirigente do Ministério, depois como ministro, né, eu vi assim, muitas iniciativas muito interessantes, né, mas elas entram com um certo grau de expectativa que só atende à expectativa de quem está, em tese, transferindo o saber, como se lá não tivesse nada, né, como se o trabalhador da saúde fosse uma folha em branco, como se o dirigente local fosse uma folha em branco que pudesse ser escrito qualquer coisa, né? Como eu disse, assim, cada vez mais está me interessando estudar a micropolítica, né? Quer dizer, como que os processos disparam reações, etc. Tal. E essa é uma das coisas mais, para mim, gritantes. É como se desperdiça recurso por não reconhecer e não construir junto. Então, quer dizer assim, talvez um pouquinho mais de Paulo Freire nessa história, sabe? De pensamento crítico, de ajudar a formar as pessoas para poder aprender a resolver os seus problemas. Ou seja, em vez de dar uma ferramenta pronta, em vez de dar um curso pronto, em vez de dar um sistema de informação pronto, né, olhar o que está acontecendo. Vou dar um exemplo concreto. Cheguei num determinado estado do norte do país, quando eu cheguei no Ministério, há quase 2 anos não se lia as lâminas de anatopatológico de Papa Nicolau. Quase 2 anos. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, o Ministério vinha investindo na construção de um CACOM, de um Centro de Alta Complexidade de Oncologia, né? Então, assim, mas é porque ninguém olhou como é que estava a situação, a capacidade local, qual era o tipo de apoio. Talvez o apoio fosse pegar aquelas lâminas e enviar em São Paulo e mandar o resultado por computador, né? Resolveria a vida de muitas mulheres. Então, olhar para a singularidade. Eu quero só destacar mais 2 coisas que aí eu acho fundamentais. Primeiro, vou cortar já. O primeiro delas é o seguinte: a relação público-privada é muito mais marcada do que se admite. O ano passado foram 21 bilhões de renúncia fiscal do nosso setor prestador de saúde, que deveriam ir para o SUS e que sustentou o chamado setor privado, inclusive filantrópico. E eu não estou contando aqui financiamento do BNDES nem nada. Então, assim, é inegável que o nosso parque tecnológico hospitalar, que o nosso complexo médico industrial é devedor do sistema público. É verdade que boa parte da excelência das nossas instituições privadas foi produzida nas universidades públicas e nas ilhas de excelência dos institutos públicos no Brasil. Da rede Sara Kubitschek ao Instituto Nacional do Câncer, ao ICESP, ao INCOR, a uma série de outras instituições que são genuinamente públicas. E eu estou destacando isso porque o maior desastre que pode ter é a gente achar que a nossa saída, pensando a médio e longo prazo, será passar tudo para o setor privado porque a excelência está lá. O compartilhamento de responsabilidades, né? Eu não sou daqueles que defendo que o SUS tenha que ser estatal. O sistema de saúde é público, tá certo? E como público, ele se relaciona com os entes não lucrativos e com os entes lucrativos, com regras de contrato, etc. Mas nós precisamos ter capacidade de pensar a saúde como uma cadeia produtiva que tem que ter começo, meio e uma perspectiva de longo prazo, e eu não vejo isso acontecer. Não vejo isso, por exemplo, na perspectiva do financiamento. O subfinanciamento do SUS, tá certo? Ele não beneficia, eu mostrei, tem teto. Historicamente tem teto. A população brasileira não migrará, a não ser com propostas absolutamente inconsistentes, como essas de planos acessíveis, planos populares, etc., que nós já temos. E nós sabemos o que padrão de oferta, né, garantirá à população brasileira. Então, é preciso pensar mais junto. Quando eu estava no Ministério, uma das coisas que eu mais tentava provocar as lideranças empresariais era o seguinte: nós precisamos pensar junto o país, porque o sistema é único. E a gente acha que o único é o público do lado de cá e é o privado do lado de cá. E nós não percebemos a nossa enorme interdependência, né? Acho que essa talvez fosse a coisa que eu mais esperaria. De fato, uma capacidade de pensar o Sistema Nacional de Saúde para valer e uma contribuição vigorosa para a gente encontrar boas alternativas. Vocês têm capacidade de fazer isso? Bom, eu queria dividir com vocês uma pesquisa. Na verdade, desde 2013, eu tenho colocado os meninos da graduação lá da escola para visitarem hospitais, e muitos de vocês
foram visitados e o pessoal da área da qualidade dos hospitais receberam os alunos da graduação. E durante esses últimos 4 anos eu consolidei todos os resultados da aplicação, né? Eles aplicaram o modelo do EFQM, que é o modelo europeu da qualidade, no autodiagnóstico dos hospitais. E aí tem uma curiosidade que, independente se o hospital era público ou privado, o artigo está publicado na revista de enfermagem da Universidade de São Paulo, no final do ano passado. E dentre lá as 9 grandes áreas de autoavaliação do modelo, independente da origem do hospital, público ou privado, a grande carência dos hospitais diziam respeito à motivação dos funcionários e à avaliação da satisfação dos funcionários, que era outro item muito importante, que independia do sistema, independia se era público ou privado, todos tinham a mesma dificuldade, a mesma, digamos assim, a mesma carência. Então, a avaliação e as pessoas trabalhando, aplicando e sem muito saber por que estavam fazendo aquilo. Tá? Então, vocês falaram, quero dizer, público é melhor, privado é melhor. Não, o problema é o mesmo. E isso ficou muito claro e estava lá, independente da origem do hospital. Tá? Se alguém quiser depois da referência, foi publicado no final do ano passado na revista de enfermagem da USP. Bom, eu acho que aquela dúvida e aquelas questões que eu levantei inicialmente, né, em relação à pertinência desse tema dentro do rol do ciclo de debates aqui para comemorar os 50 anos da Fundação Vanzolini, se esse tema era pertinente. Eu acho que, mais do que essa prova cabal, né, a prova de que falta tempo para que a gente possa discutir, continuar absorvendo os conhecimentos de um time aqui altamente qualificado no assunto. E só para dar uma informação, acabou de ser aprovado, no âmbito da Congregação da Escola Politécnica, a proposta de um novo curso de engenharia, chamado de Engenharia de Complexidade. Na realidade, isso a gente tem discutido internamente, certamente o embrião dessa engenharia é a engenharia de produção, não tenho dúvidas. Eu acho que, se alguém quiser debater, está de aberto, acho que outros colegas da engenharia de produção estariam abertos. Né? Alguém já chamou isso aqui, o professor Marcelo, de engenharia de produção turbinada, uma engenharia de produção que considera muito a ideia do enfoque sistêmico, com base lá na teoria geral de sistemas, que, aliás, nasceu de um biólogo, né, o von Bertalanffy, e que sustenta muito da engenharia de produção, essa visão sistêmica, holística, global. E, por outro lado, o paradigma da complexidade, lá, Edgar Morin, toda essa escola francesa, que traz no debate acadêmico, e, claro, na prática, junto às organizações, às empresas, aos hospitais, essa questão de que é importante se considerar também no planejamento estratégico, não apenas essa visão burocrática de planejamento, mas o que é o ruído, o acaso, o fortuito, que sempre ocorre e que tem que ser considerado numa visão de longo prazo, numa visão estratégica de fato. Então, eu quero dizer que fico um pouco triste de faltar tempo, porque nós temos que fazer uma pausa, porque aqui está o maestro Edmundo Villani Cortes, que vai comandar o evento cultural Vanzolini em Concerto, preparou especialmente para essa oportunidade e nos traz muita alegria por isso, maestro. E eu não quero, então, tomar o tempo dos músicos que vão fazer aqui a preparação do evento cultural. Mas, só para concluir a minha fala também, a gente fica ansioso de querer falar muita coisa, quero dizer que não só a escolha do tema, mas a escolha desse time seleto aqui, de profissionais de alta competência, me deixa muito satisfeito, mas tenho certeza também que deixa satisfeito toda a comissão dos 50 anos, toda a diretoria executiva da Fundação Vanzolini, ao Conselho Curador, enfim, a todo o grupo de profissionais que ajudaram a construir a Fundação Vanzolini nesses 50 anos, a toda a equipe de profissionais, consultores, professores, auditores, enfim, esse grupo que construiu a Fundação Vanzolini e que nos ajudou a chegar até aqui. E, claro, a gente espera que também os próximos 50 anos sejam um tempo de muito sucesso, de muitos projetos, também na área de gestão de saúde. Muito obrigado a todos.